tempos de África que nunca mais esqueci. Permitam-me que vou-la conte por alto. O capitão, que ele então era, devia atacar uma aldeia para dela trazer o Soba, que era suspeito de apoio aos movimentos de libertação. Com os seus homens, o capitão cercou a aldeia em silêncio pela madrugada. Só que, quando já se preparava para dar o sinal de avançar, uma mulher saiu da cubata, viu os homens armados e gritou. O pânico dela comunicou-se aos soldados portugueses, que dispararam sem esperar a ordem do capitão. O que se seguiu foi um massacre e o capitão teve dificuldade em conseguir salvaguardar o Soba, que deveria levar vivo. Quando finalmente a coluna se pôs em marcha de regresso ao quartel, transportava consigo o Soba, as suas mulheres e um filho, criança ainda. Os soldados protestavam com essa companhia que temiam alertasse o inimigo. O capitão, avisado, proibiu que lhes dessem a comer quando parassem. Pouco depois, satisfeito, observou que, desobedecendo às suas ordens, os alimentavam. Um pouco mais adiante, viu-os preocupados com o cansaço do menino. E ao chegarem ao quartel, o menino ia, semi-adormecido, às cavalitas de um soldado. É quase assim a nossa história de hoje, que começa em Moçambique. Soldados atacam uma aldeia, disparam sem olhar a quem e encontram depois, junto de uma mulher ferida, um menino com grandes olhos que decidem trazer com eles. José, assim se chama o menino, cresce no quartel, passa a chamar-se Paulo Jorge e é trazido para Portugal por um dos militares que o recolheram. O menino é tratado com todo o carinho, encontra uma outra mãe, faz-se homem, tem hoje os seus próprios filhos. Uma história feliz, não fora a inquietação da família do menino, a memória, no fundo, do menino feito homem. À procura de José, o nosso documentário de hoje conta essa história. Filmado em 98, tem a autoria de Sara Miranda, à data jornalista na RTP África. Licenciada em Comunicação Social, a Sara recebeu um prémio do Clube de Imprensa por um trabalho sobre jornalismo e poder no ano mesmo em que se licenciou. Por agora está afastada do jornalismo, mas talvez volte um dia, quem sabe. Esta história começou porque outra das nossas convidadas, Isabel Cornélio, a mulher de José, aliás, Paulo Jorge, se empenhou em reconstruir o passado do marido e reencontrar-lhe a família moçambicana com uma tenacidade a toda a prova. A tenacidade da Isabel poderia não ter resultado, não fora a ajuda de outra das nossas convidadas, Carmina Santos, também natural de Moçambique, responsável no Gabinete de Pesquisa e Localização de Pessoas da Cruz Vermelha Portuguesa desde 92. O Paulo Jorge Cornélio, aliás José, foi a vítima da conspiração que uniu a Isabel, a Carmina e a Sara para que o seu regresso ao país natal e o seu reencontro com a família pudessem não só dar-se, mas ser mostrados. Por último, Afonso de Albuquerque, psiquiatra, que não tomou parte nesta história, mas trabalhou muito com militares regressados da guerra e queremos poder ajudar-nos a refletir um pouco mais sobre a história de José e algumas outras que transparecem neste documentário. Vamos então agora ver o filme. De abril de 1969. Depois de 2 anos de guerra no norte de Moçambique, o 9º Destacamento de Fuzileiros Especiais chegava à casa. Para trás ficava uma província ultramarina desde 1964, em luta pela autodeterminação contra o império de 5 séculos de Portugal em África. Durante 10 anos, milhares de jovens portugueses embarcaram para além-mar em nome da defesa da integridade nacional. E algumas vezes, na volta dos navios, com os militares vinham crianças capturadas nos palcos de guerra. Foi assim com os elementos do 9º Destacamento e foi assim com este menino. Chamava-se José e era de etnia Maconde, como os mais temidos inimigos dos portugueses em terras de Moçambique. Depois, chamaram-lhe Paulo Jorge. Foi há quase 30 anos. Os anos passaram e do menino que foi antes de chegar a Portugal, o Paulo tem pouca memória ou pouca vontade de contar. Como se tudo tivesse começado aqui, em Cascais, para onde há 30 anos o trouxeram. Mas há um homem que se lembra. Ana e Mário, vocês têm-se admirado muito só terem 2 avós, os pais da vossa mãe, e não terem os outros 2 avós, os pais do vosso pai.
como muitos meninos que vocês conhecem. Também nunca viram nenhuma fotografia dos pais do vosso pai. Quase a minha família toda é branca. E fazia confusão porque uns eram brancos e outros eram escuros. O silêncio do Paulo acerca das origens parece dar corpo a um mistério. Até porque não é o homem de fazer segredo da sua vida, nem do sonho de ser médico, reduzido a um trabalho de distribuição de materiais para fotocopiadoras, nem do orgulho pelos tempos em que foi notícia no hóquei em patins, nem da gratidão à sua mãe branca. Foi aqui nesta casa em que uma pessoa que foi muito importante para mim, que foi a Dona Capitolina, me criou, me educou, ensinou-me a ser homem, ensinou-me a trabalhar. E isso, eu só posso definir essa pessoa com uma palavra, que é a mãe. E isso, portanto, estarei sempre grato a Deus por me ter dado esta mãe que me fez o homem que sou agora. A mãe do padrinho dele era muito amiga dele, eu sei. Tudo quanto dava aos filhos dava a ele. Era a mesma coisa, aquilo não havia ali distinção para ninguém. Não. Como jogador, fui sempre leal ao meu adversário, sempre joguei bastante duro, mas sempre com muita lealdade, nunca tentando magoar o outro, porque no dia seguinte seria um dia de trabalho. Em 1979, tornou-se o primeiro negro a integrar uma seleção nacional de hóquei, um facto que espantou o mundo do desporto e deu ao homem que o viu crescer muitos motivos de orgulho. Um deles foi ouvir da boca de um grande jogador de hóquei em patins português, que era o Velasco, dizer aqui no pavilhão do Cascais: epá, venhou da terra dos pretos, que ele era laurentino, para ver um preto jogar hóquei em patins melhor que brancos. Foi o que deve ter pensado então o presidente do clube de Oliveira de Azeméis quando o viu jogar. A convite dele, o Paulo mudou-se para o norte de Portugal. Aqui, conheceu a mulher com quem veio a casar e o racismo que nunca tinha sentido. Tenho gratas recordações aqui de Oliveira de Azeméis, até ao momento em que comecei a namorar com a Isabel, porque a partir daí começaram a surgir grandes problemas. Mas problemas que é com a tua namorada ou com alguém em especial? Portanto, os problemas, pronto, tipo racismo, porque racismo não acredito. As pessoas de Oliveira de Azeméis não são racistas. O povo cá em Oliveira de Azeméis nunca aceitou a relação deles os dois, não é? Porque dele ser negro e ela ser branca, não é? Os pais dele, inclusive não foram ao casamento, porque nunca aceitavam o namoro deles os dois. Prontos, arranjaram um casinho aí, organizaram a vidinha deles, mas sentiram-se muito desprezados pelos pais da Ana Isabel, neste caso, e não só, mesmo pela população em geral. E ele, na altura, quando se sentiu que estava mesmo a ser desprezado pela família da Ana Isabel, porque como ele era negra, eles nunca aceitaram isso, foram para Cascais, tratar da vidinha deles, porque a gente lhe deu força para isso. Depois também achava que não era certo fazer o que eles estavam a fazer cá em cima, não é? Queria conhecer e nunca conheci a família do meu pai, que está longe daqui. Quando vocês perguntam ao vosso pai pela família dele, e ele vos responde que sou eu e a minha irmã, em certa medida ele está certo. Mas melhor será eu contar-vos uma história, a história do vosso pai. O Paulo nasceu na área do posto administrativo do Chai, circunscrição de Macomia, distrito de Cabo Delgado, província de Moçambique, junto da Lagoa Neguri, no norte, perto do Rio Messal. Ele é de etnia Maconde e os seus pais eram o Cicala e a Buanadai. Tem ou tinha uma irmã chamada Parmu. Chamava-se Josi
e deve ter nascido por meados de 1962, porque ainda não tinha o rosto tatuado nem os dentes afiados, como manda a tradição do povo a que pertence. A vida do Josse esteve ligada à da Bona Daia da Parmum até à madrugada de 6 de dezembro de 1967. Deveria ele ter uns 5 anos. Nesse dia, tudo se alterou na vida do Josse. Elementos do 9º Destacamento de Fuzileiros Especiais, de que eu fazia parte, assaltaram um acampamento e aprisionaram toda a gente que não conseguiu fugir. Uma mulher foi ferida e junto a ela estava um miúdo com os olhos muito vivos e que repetia tudo o que nós dizíamos. A malta simpatizou logo com o miúdo. Finalmente, o 9º Destacamento tinha encontrado a sua mascote e fui eu encarregado de cuidar dela. Não permitia que no destacamento houvesse aquilo que nós chamávamos de mascotes. Achávamos que a criança, ou achavem que a criança era demasiado importante como pessoa para ser uma mascote. Apesar da oposição do comandante do destacamento, para Mário Cornélio estava em causa mais do que uma mascote. Das últimas coisas que a minha mãe me escreveu acerca do meu pai, foi que o meu pai virou-se para a minha mãe e dizia assim: eu gostava que o Marinho trouxesse um macaquinho. E a minha mãe ficou assim a olhar para ele: um macaquinho? Gostava que o Marinho trouxesse um menino pequenino. Mas porquê é que querias um menino pequenino? Eu já não posso trabalhar, já não posso levantar, assim ao menos. Olha, era mais um filho que eu educava. Fiquei sempre a cismar naquela ideia. Isto é que apanho um miúdo, que seja um miúdo interessante, vai comigo e vai mesmo. Já nada no meu Tangu kamula nangu na thole da panyuma. Nimona. Bani nyangula kenga doni ndukulu waju atunakupa shinu. Ndukulu waju wetunamuka nao. Tunintuma jumbi popo. Jumbi kwenda kuntotokela. Nós tínhamos uma preocupação que era o ir para combate, vir ou não vir. Por isso, Paulo Jorge veio-nos dar uma outra responsabilidade. Era alguém que na vida, no quartel, na vida civil, nos preocupava, que nos tinha que ter atenção, que nos despreocupava das ações de guerra, ou seja, que nos fazia pensar no dia a dia do que seria a vida de combate, a vida do ultramar, a vida daquela guerra, mas fazia de uma vida lá mais civilista. O Paulo Jorge, para mim, foi um fator de humanização. Ao tentar procurar vingança, também nos lembrávamos que também tínhamos ali um da mesma cor. E a gente também não ia fazer aos outros aquilo que também não queria que fizessem ao Paulo Jorge. Ainda hoje gosto muito, né? Se ele se precisasse, né? E viesse ter a minha porta, eu ajudava. Né? Se eu tivesse um pão, dava-lhe um taco, né? É um amigo, como todos fomos, né? É mais um elemento de destacamento. Né? E ele tinha sorte, porque outros miúdos, outras crianças, às vezes apanhavam lá, matavam. E este teve sorte. Teve sorte. Até ele estimava muito, ele estava sempre no colo dele. Que era o nosso filho. Apanhamos no mar.
Com o tempo, trocámos-lhe o nome e passámos a chamar-lhe Paulo Jorge, o nome de um cantor que apareceu lá por Porto Amélia, onde tínhamos a nossa base. No coração de Porto Amélia, atualmente chamada Pemba, fica o Paquitequete, um bairro onde a guerra mostrou a sua outra face, que os mais velhos não deixam esquecer. Porque o Paquitequete era a nossa válvula de escape. Para mim, havia outros que iam para o Inconani, outros iam para o Inatita. Mas eu passava mais tempo no Paquitequete do que passava na cidade. Eles, quando vinham do mato, vinham diretamente aqui no bairro para ir descansar. Ao descansar dele, é subir cá, começar a bater as pessoas. Eu não sei o que se passava lá no mato quando eles voltavam para aqui. Encontrávamos sentados na varanda ali com a sua esposa, descansar, e eles passavam, perguntavam: vocês não vão dentro dormir? Dormir, estamos aqui na nossa casa, descansar. Eles começavam então a agarrar a nossa mulher, chamavam para Maria, Maria, tá. A gente dizia: essa é a minha esposa, porque você está. Pronto. Era logo o cinto, tiravam o cinto e começavam a bater. Como nós não tínhamos voz ativa, a gente batia, a gente fugia, então agarrava a mulher, fazia o sexo, a força assim mesmo, dentro dele. A gente não tinha nada a ver. Intercâmbio ilusocultural. É que um homem vai fazer a um sítio onde é que haja mulheres. Fuzileiro fazer mal aqui. A nós torna aqui, não há água aqui. A nós fugir fuzileiro, tenho medo. Aqui. Perdoar-se? Pode perdoar, por que não pode? Perdoar. A gente nunca pode ter uma rancor. E nós também temos recebido uma orientação com a Frelimo. Nunca se pode ter rancor com uma pessoa. O que se passou, passou. O que se passou, passou. À medida que o tempo passava, decidi que traria o Paulo para Portugal. Perto do fim da comissão em Moçambique, a 17 de janeiro de 1969, na estrada que liga Macomia ao Chai, uma emboscada tirou a vida a 2 fuzileiros. Ao dar pela sua falta, o Paulo não conteve o desespero e, naquele dia, as lágrimas de uma criança foram mais fortes do que a vontade de vingança de todo um destacamento. Se nós não tivéssemos o Paulo Jorge connosco, nós, aqueles negros que apanhássemos a partir daquelas mortes, nós tínhamos-os limpo, tínhamos-os cortado. E não os cortámos pela atitude do Paulo Jorge. A atitude, o Paulo Jorge mostrou-nos a nós que saber perdoar também é uma grande virtude. E deu-nos uma lição, mas uma senhora lição. A fraternidade é muito importante. Ana e Mari, quando olho para vocês, lembro-me daquele tempo em que o José veio para junto de mim, lá nos sertões moçambicanos, e junto a mim começou a fazer-se homem. Espero que vocês tenham orgulho nele como pai, que eu tenho orgulho em ser padrinho dele. Mário Cornélio. Este podia ter sido o fim da história, mas para a Isabel, esta carta seria apenas o princípio de um longo caminho, junto com a Cruz Vermelha de Portugal e Moçambique,
à procura de Chaussé. Ele, para ter uma mágoa, é porque ele ainda continuava a pensar todos os dias na família, não é? É lógico. Por isso é que eu sinto mesmo que ele está triste, está muito magoado. Agora, explicar o que é que ele sente é difícil, não é? A gente olha para ele e sabe que ele está muito magoado e acho que ele tem uma ferida tão grande que não consegue curar. Um longo caminho até ao reencontro de um homem com o país onde nasceu e o que resta da sua família, mais de 30 anos depois da separação. O sonho de uma vida inteira. Aqui em Litamanda, uma aldeia a 4 km do Chai, que os antepassados do Paulo estão sepultados. E para Buananguia, Nalikele, a avó, a primeira coisa a ser feita era dizer à filha, Buanadai, que tinham encontrado o Chaussé. Buanadai, Buanawei, tu andi da, tu tinambela yo, andi wi kankaya. Oh, tu wei nambela na mene. Buanadai mbashelo. Aweni chingumi. Mwawena ma? Aweni chingumi. Wakuminji chitaya. Wakumichavu. Nuna ndi dankaya mutu wanu tunimona. Tuchinambela. O tirarem uma criança em tenra idade a uma mãe, acho que isso é um crime. Na kungona mungu wale nangu bone wale unakondo endalimu. Nikukumbukira na nimanyiti joli jeshi yo jwa chinchunga numbwangu Paulo ngoba uwezo mwa wasafirika nikani mupa zawadi makushukuru kufurahi kukumene mani kuchungeni numbwangu nangu ndibali disenu mwake nikumbukira ndio kuyo ndituyeika ndio kukobeka pale munu mumi au kwale wani dimasi kuza nikukumbukira mpaka nelo hapo akandiwe na chingumi chambone apa ngumanyite. Respondendo ao chamamento da avó, o espírito da alegria contagiou toda a aldeia. Num fim de tarde, vindo de um lugar desconhecido para as mulheres, apareceu uma pico, o bailarino mascarado, figura central das cerimónias de iniciação masculinas e guardião dos segredos dos homens. Um rito de passagem do Paulo ao mundo dos macondes.
Entre a sua família, o Paulo descobriu um irmão mais novo, nascido depois de os fuzileiros o terem levado da aldeia. Crisanto é pescador na Lagoa Neguri. Vikanga moto vikumeni hapo utakuwa moto hojo. Uyu uma wa winti yuli wili mene toto kutangana jamu. A minha despedida vai ser até à vista, porque vou fazer todos os possíveis para cá vir. E hei de cá trazer os meus 2 filhos e a minha mulher, onde estar aqui nesta aldeia. O José Sicala nasceu na área do Chai, circunscrição de Macomia, distrito de Cabo Delgado, junto à Lagoa Neguri, no norte, perto do rio Messalo, em terra de Macondes.